Elas eram temidas por grande parte da Europa e por toda a América do Sul. Até hoje, o seu nome causa terror em todos aqueles que por lá viveram. Eu estou falando das feiticeiras mais perigosas e poderosas que já existiram, as bruxas. É isso mesmo. Se você quer saber mais a respeito das bruxas, fica aqui que depois da vinheta o vídeo começa. Oi, seja bem-vindo ao canal Fessora Nerd. Eu sou Francinete Coutinho e esse é mais um vídeo para o quadro Que Mundo é Este? Um quadro onde eu falo de cenários de RPG de mesa. Isso mesmo, RPG de mesa, para quem não sabe, é um jogo de interpretação de papéis. É um jogo onde vários amigos se unem para criar uma história de forma improvisada, de forma única. Então, se você não conhece o RPG ou se já ouviu falar e gostaria de saber mais, eu vou deixar aqui no card um link para você ir até o meu canal. Lá eu tenho uma playlist chamada RPG para Iniciantes, onde eu falo tudo a respeito do RPG. E esse vídeo aqui, ele é de uma playlist onde eu estou falando de um cenário, né? O que são cenários, gente? São como se fossem os mundos, né? Onde as histórias são ambientadas, né? Os locais, tá? As religiões, a política. Então, tudo é estudado dentro do cenário, né? E, no caso, hoje nós estamos trabalhando um cenário, que é o cenário Trevas RPG, cenário ambientado no sistema Daimon. É um cenário brasileiro, criado por Marcelo Deldébrio e Norson Buttrell, ali por volta da década de 90, né, que fez muito sucesso aqui no Brasil naquela época, e até hoje tem um grande número, né, de fãs, de pessoas que jogam. E ele é um cenário de terror sobrenatural, tá certo? Onde existe um mundo como se fosse o nosso planeta, a Terra, só que nesse mundo criaturas como anjos, demônios, vampiros, elas existem e elas lutam para poder dominar a Terra, né? Dominar o nosso mundo. E entre essas entidades estão os magos, né? Que tanto podem ser humanos como podem ser seres sobrenaturais. E esses magos, eles se encontram nas chamadas escolas místicas, né? As escolas místicas, elas são como se fossem seitas, né? Proibidas, seitas secretas, onde os conhecimentos místicos do estudo da árvore da vida são passados de geração para geração. E essas escolas todas, elas se reúnem no que a gente chama de a grande fraternidade branca, o Arcana Arcanorum. Se você quer saber mais sobre o mundo de trevas, quer saber mais sobre os seres sobrenaturais que vivem aqui, quer saber mais sobre as outras escolas místicas, link no card levando para a playlist lá, você vai saber tudo que é necessário para ambientar suas aventuras no sistema de Treva RPG. E hoje, como eu falei na introdução, nós vamos falar sobre elas que são uma mistura de bruxas e vampiras, as brujas, né? Ou brujas, né? Na verdade, algumas pessoas erram a pronúncia, a forma correta é brujas, porque elas são de origem espanhola. E hoje nós vamos falar bastante a respeito dessas feiticeiras poderosíssimas, né? Vamos lá então falar a respeito das brujas. Então, a fundação das brujas remonta ali por volta do ano 1000 a.C., que é a época, né, do renascimento do século IX. Elas surgiram inicialmente na Espanha, né? A base das brujas até hoje são as cidades espanholas de Sevilha, Toledo e Madrid. Atualmente, apesar delas terem surgido na Espanha, elas se espalharam, né, principalmente pela Europa Ibérica, Espanha e Portugal, e pela América do Sul, provavelmente chegando aqui através das grandes navegações do século XV. Entre as personalidades bruxas importantes, nós podemos citar Aqueu, Leonardo, né, que foi um demônio de um sabá, e as 7 bruxas originais, né, a Samantha, a Amanda, a Luzia, a Maria Esperança, a Maria Constança, a Lucrécia e a Alexandra de Córdoba.
falar agora a respeito dos backgrounds. Originalmente, as bruxas, elas eram chamadas de Menades, né? Eram as adoradoras do deus Baco, né? E de Pan, na antiga Roma e Grécia. Como vocês sabem, Baco, né, que era o deus do vinho e das festividades, e Pan, que era um deus de fertilidade. Essas sacerdotisas, as Mênades, elas presidiam as festas, né, em homenagem ao Baco, que eram chamadas de bacanais. A roupa tradicional dessas sacerdotisas de Baco eram os vestidos brancos e as grinaldas de flores silvestres. A partir do século III depois de Cristo, com a perseguição, né, que as religiões antigas sofreram pela Igreja Católica, as Mênades, elas tiveram de se dividir em várias seitas secretas e fugir, né, para não serem queimadas como bruxas nas fogueiras. Que elas eram bruxas, claro, mas até aqui elas ainda não eram tão estruturadas e organizadas como elas viriam a ser um dia, tá? As Mênades, elas tiveram que parar de utilizar, né, as vestimentas tradicionais e passaram a utilizá-las apenas em rituais internos, ou seja, rituais feitos dentro das suas próprias ordens. As bruxas originais, elas recebiam ajuda também de seres da Arcádia e dos antigos deuses gregos. Outros grupos, para poder conseguir poder e assim conseguir se livrar da perseguição, fizeram pactos com demônios de Arcano em busca de poder, né, para se vingar da Inquisição, entre outras coisas. Numa dessas buscas, né, por poder, né, para conseguir pacto e tudo, as chamadas bruxas primordiais, né, que eu citei anteriormente, ou seja, a Alexandra de Córdoba, a Amanda, a Luzia, a Maria Esperança, a Samanta, a Maria Constância e a Lucrétia, elas acabaram aprisionando um vampiro estrigói, extremamente poderoso, e usando o sangue desse vampiro, elas fizeram um ritual, né, mítico, que acabou transformando-as em vampiras, tá certo? Então, elas acabaram adquirindo o dom da imortalidade. Outra característica interessante disso é que para poder se tornar uma bruxa, né, todas as iniciadas, né, elas precisam passar por esse mesmo ritual alquímico que foi produzida pelas 7 fundadoras. Então, somente um grupo bastante seleto de bruxas, né, de magas, que acabam ganhando a imortalidade. Elas também costumam se reunir em eventos que são chamados de sabate, né, e normalmente um sabate ele é composto por 13 bruxas e coordenado por aquela que é intitulada a Rainha do Sabá, né, que seria, no caso, entre as 13, a bruxa mais antiga, né, e com maior influência entre as outras feiticeiras, tá? Então, pessoal, antes que você fique triste, né, só lembrando que aqui eu estou apenas dando pinceladas, não tenho como falar todas as características, os poderes da bruxa, não. Se você quiser depois, né, eu vou fazer um especial falando a respeito de vampiros mitológicos, que é o suplemento do sistema, que fala, né, dos vampiros, e aí sim, lá eu vou falar mais aprofundadamente sobre as bruxas, os rituais que transformam elas em vampiro, os poderes únicos que só essa casta de vampiros possui. Então, se você curte essa pegada vampiro aí, mais um motivo para se inscrever no canal e ativar o sininho, porque logo logo a gente vai estar fazendo um especial a respeito de vampiros mitológicos e contando tudo que tem para contar sobre as bruxas no mínimo de detalhe, tá? Aqui a gente só está criando, dando suporte para que vocês possam jogar com esse tipo, né, de mago, né, com esse tipo de feiticeiro, tá? Mas sem entrar naqueles detalhes mais profundos, que aí vai ser num futuro um pouco mais distante, tá bom? Então vamos falar agora a respeito das características, né, das bruxas, né? O que é que torna elas tão diferentes das outras escolas místicas.
Então, primeiramente, né, nos dias de hoje, elas ainda sofrem muita perseguição, né, pelos caçadores de magos e também caçadores de demônios, né? Porque hoje em dia as bruxas não são mais consideradas apenas magos, né? Elas também são vampiros, então elas são caçadas pelos dois lados, né? Isso complica bastante a situação delas, principalmente nos grandes centros urbanos. Isso faz com que elas migrem, né, para regiões mais escondidas, né? E as que insistem em permanecer, né, nos grandes centros urbanos, elas têm que procurar ser bem discreta, se misturar com a sociedade mundana, né, para passarem totalmente despercebida. Elas conseguem, por exemplo, empregos comuns, em casas comuns, possuem amigos comuns, de modo a cobertar as suas atividades nada comuns. As candidatas, é assim que são chamadas, né, as jovens que desejam entrar para esta escola mística, né, elas são encontradas através de complexos rituais e todas, né, já tem que ter assim algum passado místico, ou seja, tem que ter algum dom sobrenatural, ou seja, tem que ser uma feiticeira, tá? Elas não pegam pessoas que não tenham conhecimento de magia ou que não tenham nenhum dom mágico, né? Então, mesmo que a garota em questão ela não seja uma maga praticante, mas ela tem que ter nascido com algum dom, como, por exemplo, detecção de magia, mediunidade, né? Viagem astral, leitura da sorte, premonição, talento para criação de elixir, leitura de almas, maldições e outras, tá? Então eles fazem, as bruxas fazem esses rituais, encontram essas bruxas e aí as convidam discretamente, né? Vão envolvendo elas e trazendo elas para dentro da sua irmandade, tá bom? As moças não tem chance, tá, de escolher entre entrar ou não entrar na ordem, né? Uma vez recrutada, elas são obrigadas a servir, e se elas não quiserem facilitar as coisas, quiserem de alguma forma evitar o seu destino, então elas são eliminadas, tá? E quando a bruxa ela atinge o grau de iniciada, o dom sobrenatural é despertado, né? Ou seja, é feito todo aquele ritual e tudo para que ela possa, enfim, né, ingressar de forma correta na irmandade. Vamos agora falar sobre os graus. As bruxas, elas são constituídas quase que inteiramente de mulher. Podem haver homens? Sim, podem, mas normalmente eles atuam apenas como conselheiros, serviçais ou mercenários, que são contratados como assassinos e sempre em posição inferior na hierarquia de comando. Também não é concedido aos homens o dom da imortalidade, né? Então eles até podem, vez por outra, terem algum contato com a magia, mas nunca se tornarem realmente bruxos no sentido próprio da palavra. As bruxas possuem apenas 3 graus de iniciação. A aprendiz, né, ela fica nessa posição em torno de 2 anos, depois ela sobe para iniciada, né, e ela se torna iniciada quando os seus poderes começam a se desenvolver, e aí daí para frente, feiticeira. As feiticeiras, que são também as líderes do Xabá, são chamadas rainhas do Xabá e formam o que a gente chama de círculo maior das bruxas. Existem rumores de que as rainhas mais poderosas de cada geração são transformadas em vampiras, né? Através lá, né, do ritual alquímico misturado ao sangue do vampiro Strigoi, né? Isso dentro do círculo interno das bruxas. E que essas vampiras, por exemplo, elas são poderosíssimas e elas auxiliam os sabá em tempo de dificuldade. Então, quando as bruxas, né, que ainda não adquiriram a imortalidade, que isso é um dom precioso, não pode ser passado para todas, né, estão com alguma dificuldade, aí as vampiras ancestrais, as grandes poderosas bruxas, elas vêm auxiliar, tá, as novatas no que elas precisarem, tá bom? Então, assim, já há esse apoio muito grande, né, que as bruxas iniciadas elas têm. Então, veja que é uma hierarquia bem simples, é um culto bem organizado, né,
E se eu quiser jogar de bruxa, quanto é que isso vai custar em pontos de personagem? O que é que eu vou ganhar? Vamos então lá conhecer o kit para ser uma bruxa. Se eu quiser me tornar uma bruxa, eu vou ter que gastar 3 pontos de aprimoramento, 240 pontos de perícia. Eu vou ganhar barganha 20%, ciência, herbalismo 40%, e entre as ciências proibidas, alquimia 30%, cabala 30% e ocultismo 30%. Rituais 30% e veneno 30%. Eu também vou ganhar manipulação, empatia 20%, sedução 50%, medicina 20%, primeiros socorros 25% e subterfúgio 20%. Então veja que as bruxas elas são bastante ligadas nessa questão da magia de poções, né? Os aprimoramentos, entre eles estão os poderes mágicos 2, que vai conceder para elas uma iniciação de poderes mágicos 2, mais um por nível. Aliados e contatos 1, biblioteca 1, recursos 1 e pontos heróicos 1, né? Aliados e contatos, tanto tem as outras bruxas, como tem o vampiro, como pode ser, né, uma outra bruxa. Então você vai definir isso aí com o narrador no back, qual é esse seu contato, qual é esse seu aliado. Biblioteca, isso porque elas mantêm, né, fortes atualizações das magias e tudo em locais onde as outras neófitas, né, as aprendizes, elas podem ter acesso. Recursos 1, porque é uma irmandade rica, né, elas têm fonte, né, de recursos própria. E pontos heróicos 1. Pontos heróicos para as bruxas uma bruxa, ela pode ter um ponto heróico para cada nível que ela tiver de personagem. Lembrando, gente, que essa aqui é a bruxa iniciante, tá? A que ainda não chegou ao topo mais alto, ou seja, não a vampira. E por que eu não posso dar o kit da bruxa vampira? Porque esse kit ele não consta do cenário que a gente está analisando, ele está apenas no suplemento Vampiros Mitológicos. Então, quando eu for falar a respeito das bruxas, aí sim eu vou mostrar todos os poderes, todas as habilidades. Se você quiser já jogar em nível de bruxas, então eu aconselho que você procure o suplemento Vampiros Mitológicos, tá? Tanto tem para comprar na própria editora Daimon, como tem um suplemento gratuito em alguns grupos do Facebook, né? Em alguns locais da internet, tá? Onde você pode baixar o PDF e assim você pode pegar essas informações lá com mais calma, tá? E não se preocupe que logo eu vou fazer um especial falando a respeito dessas e de outros vampiros poderosíssimos, tá? Espero que você se divirta com as bruxas, com essa ideia de misturar magia e vampirismo, que isso lhe dê uma inspiração para você criar grandes personagens. Se você gostou, coloca aqui embaixo como é que você vai usar as bruxas na sua história. Se você vai narrar isso dentro do cenário de trevas ou apenas pegar a ideia dessas bruxas poderosíssimas e levar para o seu próprio cenário. Diz aí como você pretende fazer essas adaptações, que eu vou gostar muito de saber. E lembre-se que você não é obrigado a usar o kit. O kit ele é meramente o quê? Um apoio, é meramente uma sugestão para aquelas pessoas que ainda não estão acostumadas com o cenário poderem criar as suas bruxas sem ficarem tão distantes da realidade, né? Do cenário, né? Claro, porque na vida real não existem bruxas. Então é isso aí, pessoal. Obrigada pelo carinho, obrigada por ter ficado comigo aqui até o final. Dá uma olhada na descrição desse vídeo, lá tem uns links da nossa afiliada com alguma promoção interessante para você que é RPGista. Dá uma olhada e se gostar, compra lá, tá? Para ajudar o meu canal. E outra forma de você ajudar o meu canal é compartilhando esse vídeo nas redes sociais. Nós estamos agora no nosso canal com a aba Comunidade. Não deixe de dar um pulinho lá na aba Comunidade. Sempre tem um recado, sempre tem, né, um comentário, uma discussão gostosa para a gente se conhecer melhor. E me procura também nas redes sociais que também estão aqui na descrição. E é isso aí, primeira vez aqui, se inscreve, ativa o sininho. Tem outras escolas místicas ainda para a gente discutir. E eu volto, tá? Fica com Deus e até o nosso próximo encontro.